E nós vamos... A fita é a seguinte. Nós vamos assistir... Calma aí, volta. Nós vamos assistir juntos a explicação de Marcel Van Houten, certo? Espero que Regiane, que eu sei que é uma das mulheres mais inteligentes que assiste o meu canal, espero que ela esteja de olho aí para entender o que ele falou, porque o Marcel ele tem uma linguagem diferenciada, uma linguagem difícil de ser entendida, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é diminuir o meu quadro. Como é que eu faço aqui mesmo? Ó, eu tô no OBS agora, eu tô apanhando até umas horas. Aqui. Vou diminuir o meu quadro pra cá. Beleza? Vou colocar agora aqui o Marcel. E ao mesmo tempo eu dou play aqui no negócio, porque eu ainda não entendi como que dá pause ou play no vídeo. Então vamos lá, Marcel. Já. Bom, pessoal, bom dia. Aê, agora sim. Alegre. No gabinete, aliás, o deputado Fábio Osterman, que está me dando mão aqui na gravação, ou melhor, na filmagem dessa live, em que eu vou falar um pouco sobre a derrubada do veto do fundo eleitoral. Acho que é importante a gente explicar tintim por tintim, e para mim nada mais confortante para mim do que ter a lei do meu lado, exatamente como ela está escrita, e explicá-la para cada um daqueles que me seguem, para entender direitinho. Porque se prepara, porque ele explica de um jeito bem complicado. Que eu até mandei mensagem para ele, porque parece que ele está falando com uma plateia de advogados. Porque teríamos que derrubar o veto em relação ao fundão. Vamos começar pela lei? É isso aí. Na lei dos partidos políticos, no seu artigo 16C, foi inserido Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o famigerado fundão. Aliás, ninguém mais do que eu e nenhum partido mais do que o Novo pode falar sobre o fundão e criticá-lo, porque nós sequer utilizamos dinheiro público, nunca vamos usar a vedação estatutária para isso. E isso mesmo aí. Que alguém... Vedação estatutária, ele quer dizer que mesmo que o cara tente, ele não vai conseguir porque está no estatuto. Criou o Fundo Especial de Financiamento. Mas ele fala muito bonito, esse menino. Ele é constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, certo, em valor ao menos equivalente. Eu vou voltar ao menos equivalente para vocês entenderem porque eu estou. O Van Houten é tão branco que eu estou desconfiado que todo o resto da galera do Brasil não é branca. Ao definido pelo Mas vamos prestar Tribunal atenção. Superior Eleitoral a cada eleição com base nos parâmetros definidos em lei. Esse inciso primeiro já deu problema lá atrás. Vocês lembram que foi enviado um valor do fundão de 2,5 bilhões pelo governo. Certo. O Novo conferiu os cálculos e percebeu que havia um problema no cálculo desse inciso primeiro. Porque não usaram calculadora na época. Na informação passada pela Receita Federal ao Tribunal Superior Eleitoral em relação às renúncias fiscais da propaganda partidária do ano de 2016. Por quê? Naquela época foi criado o fundão foi criado justamente com a desculpa, com a justificativa de que os políticos estavam cortando na própria carne. Os políticos tirando, safados. assim, dinheiro de renúncia fiscal para a propaganda partidária do ano de 2016, que não ia mais, aliás, que não ia mais existir. E depois, tanto é que não existiu mais, em 2018 não teve, e agora em 2020, inclusive, querem recriar. Mas a desculpa era essa, não ia mais ter propaganda partidária, como de fato não teve, e o valor seria relativo a propaganda partidária. Só que a Receita Federal juntou a renúncia fiscal de propaganda partidária, que é do primeiro semestre, a propaganda eleitoral, que é do segundo semestre, que é mais cara. Que o nome disso é safadeza. É o nome disso. Durante vários dias em que os candidatos estão aparecendo na TV, falando as suas propostas, enfim. Esse cálculo veio equivocado para o orçamento. E o presidente da República enviou de volta, o Ministério da Economia, enviou de volta para o Parlamento agora, nesta semana, uma correção em relação ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, está aqui a correção, pontos 39, 40 e 41 da mensagem modificativa, dizendo que, de fato, o cálculo não foi feito da forma correta, deveria ser só o fundo, aliás, da propaganda partidária. Mano, se o Van Houten tá se confundindo, olha o quanto esse bagulho é difícil. Novo cálculo reduzindo em $500 bilhão o valor do fundo eleitoral. Então, parabéns ao Poder Executivo, parabéns ao Ministério da Economia, ao Presidente da República, enfim, que aliás sempre tem externado sua posição contrária ao fundo, e a gente enaltece isso, é muito importante, que políticos digam que são contra a utilização do fundo partidário e que de fato não utilizem nem o fundo partidário nem o fundo eleitoral. Pois bem, então nós fizemos
essa observação lá atrás, veio a correção do governo, beleza. Essa parte foi resolvida. E o novo esteve à frente disso, é importante lembrar, e muita gente, né, a gente apanhou muito, teve muita gente dizendo que nós não tínhamos a razão, que isso não era verdade. Pois é, tá aí dito agora quem teve a razão, e que bom, não estamos aqui brigando por vaidade nem nada disso, pelo contrário, estamos fazendo nosso trabalho de fiscalização e defesa da boa utilização dos recursos públicos. Pois bem, o segundo inciso desse artigo 16C, que trata do fundão, diz o seguinte, que além deste valor da propaganda partidária, que vai compor o fundo, ainda compõe o fundo 30% dos recursos da reserva agora que o chicote estrala. de que trata, diz aqui, né, o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 12, etc, etc, que é o valor das emendas de bancada. O que é isso? 30% dos valores destinados às emendas de bancada. É uma grande discussão na comissão mista de orçamento. Lucas Gonzalez é o nosso representante, e na época dessa discussão houve uma alteração proposta para quase, se não me engano, 50% dos valores. E nós dissemos, não, nós somos contra. Talvez muitos de vocês que me seguem lembrem que a gente fez, né, todos os 5 do Novo, nós fomos os únicos. Não, justiça seja feito. Rodrigo Coelho estava junto lá também, do PSB de Santa Catarina, levantou a mão também. Nós fomos os únicos a levantar contra, né, esse aumento, e acabou ficando estabelecido que em vez dos 30% seria um percentual do montante. E olha onde está a vírgula. Um percentual pode ser menos de 30%, como pode ser mais, pode ser 100%, pode ser 200%. É isso mesmo. O fato é que mudando a redação de ao menos 30%, ou melhor, nesse caso, a 30% dos recursos, para aquilo que foi alterado pela comissão, ao percentual do montante total dos recursos da reserva específica a programações decorrentes de emendas de bancada estadual impositiva, tem que fazer direito para entender isso, será encaminhado no projeto de lei orçamentária anual, quando se deixa para que no projeto de lei orçamentária anual seja definido o percentual, o próprio presidente da República, agora já não mais em tempo, a menos que mande uma nova mensagem modificativa, mas ou o relator da comissão mista de orçamento vai definir qual é esse percentual, que pode agora ser menor do que 30%. Então, por isso, quando veio o veto do presidente da República, inclusive dizendo que a propositura legislativa, ao retirar o limite de 30% atualmente vigente, acaba por aumentar a despesa pública, sem o cancelamento equivalente de outra despesa obrigatória, o que diz a mensagem presidencial, nós lemos isso com muito cuidado de novo, fomos atrás de todas as informações, falamos com a assessoria técnica da comissão. Usou uma lupa para poder ler, porque tem sempre uma coisinha. A razão do veto não estava correta, porque não há esse limite de 30% quando se muda para um percentual do montante. E o que é agravante, como eu disse para vocês, eu ia voltar à questão do ao menos equivalente, o que é agravante é que o artigo 16C já dizia, antes dessa alteração no inciso 2º, que o valor deveria ser ao menos equivalente a esses dois fatores, propaganda partidária, renúncia fiscal da propaganda partidária, e a 30%. Ou seja, ao menos deveria ser essas duas coisas. Então antes já se poderia mandar mais dinheiro para o fundão, certo, como a gente apontou que foi mandado, mas foi por equívoco. Que partido apontou? Foi o PT? Valor, não. Um pouco acima daquilo que a gente tinha previsto, a gente quer entender um pouco os cálculos, mas é muito menor a diferença do que a gente tinha apontado. De qualquer maneira foi corrigido. Agora, o que é preciso entender é que antes já era possível ser mais do que 30%. Ah, não me diga! Não é esta mudança desse inciso em que se coloca ao percentual que vai alterar o fundo. Este ao percentual, eu concordo com todos que estão dizendo. Nesse inciso agora se pode dizer, vai ser 40%, vai ser 100%. Só que a diferença é que agora nós podemos dizer também que é 1%, que é 2%, que é 5%. Então, feitas essas explicações, eu imagino que todos aqueles que tenham acesso à internet... O Marcel é foda, hein, mano? Possam Vou trazer ele aqui também, nas redes do governo, da Câmara dos Deputados, avaliar todas as justificativas colocadas para entender bem essa história, que de fato parece muito confusa quando a gente não lê o texto da lei. Mas até nos choca ver tantas pessoas e tantos meios de comunicação, principalmente, repetindo a mesma ideia que foi lançada, né, de que derrubando esse veto se aumenta automaticamente o fundão, quando isso simplesmente não é verdade quando nós vamos ao texto da lei.
Agora, com uma coisa eu concordo. Antes havia um balizamento nos 30%. Havia uma expectativa de que se pudesse mandar com os 30%, ainda que, repito, era um valor ao menos equivalente, já se podia mandar mais. Realmente esse balizamento dos 30% desapareceu. Mas é nossa função como deputados, do Lucas como membro titular da Comissão Mista de Orçamento, minha como líder do Novo, dos demais deputados do Novo. Sua função como eleitor, você que está aí do outro lado. Essa excrescência chamada fundão, de trabalhar na Comissão Mista de Orçamento para, primeiro, né, influenciar o relator para que ele faça um percentual menor. E se ele fizer um percentual maior dos 30%, que já era, de novo, repito, possível antes por outros meios, por meio daquilo que diz o caput, né, ao menos equivalente, se ele fizer maior, votar contra e buscar derrubar. Por isso, toda essa pressão que é feita nas redes sociais é extremamente importante. Eu agradeço a todos que estão aí cobrando uma explicação. O que ele quer dizer é que tá certo você ficar cobrando, filhão. Para que fique entendeu? Ainda mais. Só que claro, não tem que cobrar só do cara que você já é sabe que não vai pegar o dinheiro de fundo eleitoral, mano. Agora, tem que cobrar de todos. Que tudo bem aí que tá. Eu vou virar a câmera até para responder eventualmente uma outra pergunta. Toda essa pressão em cima dos deputados, da Comissão Mista de Orçamento, tá ouvindo? do plenário da Câmara e, claro, dos senadores também, para que essa mudança não ocorra. E lembrando que ela já não vai valer para as eleições do ano que vem em relação a esse texto, mas pode ser aumentado o fundo por causa daquilo que havia sido decidido antes do princípio da anualidade. Né? Então, pessoal, agradeço muito de novo a confiança de todos. Várias pessoas, quando fui enviando a explicação, né, do nosso voto por escrito, já disseram, que bom, confio em ti, que bom saber que tá tudo certo, eu tinha entendido errado a matéria. É isso aí. Mas o mais importante, duas coisas muito importantes. Primeiro, fixe-se na lei, procure o que está escrito no diploma legal, o que foi aprovado de fato. E isso vale inclusive para muitos deputados que também, né, pelo que a gente percebeu, votaram no escuro. Vale inclusive também para a assessoria do presidente da República. Que a galera que não leu as entrelinhas, não leu os pedacinhos, não leu onde estava o cabelo. De novo. Tá bom, já entendi você, já entendi. Agora vamos falar a língua do povão aqui. Que essa linguagem do Marcel, mano, ela é complicada pra caralho. Entendeu? O Marcel, eu até mandei uma mensagem pra ele, eu falei, Marcel, mano, sua linguagem é muito complicada, mano. Você fala como se você estivesse falando pra um bando de advogados. E não é, quando você faz uma live, você tá falando com o povo, mano. E quando você fala com o povo, tá ligado? Você tem que explicar as coisinhas nos pingos nos is. Você tem que transformar uma parada numa metáfora. Não tô falando que o povo é burro, só tô falando que ele usa umas palavras difíceis pra caramba aqui, mano. O Manuel Divino está falando muito certamente aqui no Estatuto do Novo não permite coligação, não é à toa que o Zema tá tendo que usar muito da lábia pra conseguir as coisas lá. Não existe coligação lá. O Comédia tá falando que é complicado, que chega deu sono, tá ligado? Eu falei isso pra ele, eu falei, cara, Marcel, tu não pode falar desse jeito, mano. Tá ligado? Você tem que falar de um jeito que a galera entenda, mano, que senão fica difícil. E aí, ele mandou um áudio pra mim, eu falei, mano, manda um áudio pra mim, me explicando essa parada aí, que dependendo de como for, eu vou mandar pra galera, tá ligado? Pro pessoal mandar aqui, pro pessoal marcar aqui o que eles acharam, o que eles estão achando. Então vamos lá, deixa eu ver se eu peguei o áudio certo. Aqui. Calma, Marcel. Relaxa aí. Ó, agora presta atenção. Vou colocar aqui o áudio do Marcel e vocês me dizem aí se tá dando pra entender tudo direitinho. Regiane, por favor, fica de olho aí. E a Regiane falou tudo agora, ó. As pegadinhas de sempre, as entrelinhas, tá ligado? O que o Marcel fez? Ele catou a lente de aumento dele e falou, mano, deixa eu ver essa parada aqui certinho. Ô pessoal, vocês estão de sacanagem, hein, mano? Tá. Lógico que ele não falou com essa palavra, porque o Marcel, ele é um gentleman. Ele não fala sacanagem, ele fala, sei lá, brincanagem. Entendeu? Vamos lá, vou colocar agora aqui a versão popular, vamos dizer assim, de Marcel Van Houten. Alessandro, tudo bem? Na verdade, em miúdos é o seguinte, antes de derrubarmos o veto, né, o fundo podia ser de no mínimo 2 bilhões de reais. Agora, com o voto do Novo e com a derrubada do veto, ele pode ser no mínimo de 700 milhões de reais. Em resumo é isso, a gente tirou o limite mínimo de 30% em relação às emendas de bancada, que era um valor de referência, que dá mais ou menos aí 1 bilhão e 300 milhões de reais. E aí o presidente ou os deputados podem estipular
o percentual, em vez de 30%, pode ser pular 1%, 0%, 100%, enfim, fica nas mãos dos deputados decidirem. Então, é isso. Em resumo, antes não tinha limite máximo e tinha um limite mínimo de 2 bilhões. E agora continua sem limite máximo e tem um limite mínimo de 700 milhões de reais para o fundo. A gente conseguiu, com o nosso voto, em resumo, permitir que o fundo seja reduzido em relação àquilo que foi nas últimas eleições. Abração. Caralho, aí é outros 500, hein, mano? Esse moleque tem culhão, na moral. Ele precisa tomar um sol? Precisa. Urgentemente, tá faltando vitamina D nesse menino. Mas, meu, o maluco tem culhão, mano. Mais culhão do que muitos aí do Novo, tá ligado? Que eu já chamei pra sentar aqui, ó, nessa cadeira aqui, e não foi macho suficiente pra vir. Fica a dica, tá ligado?